Salmo de número 118 e o verso 24. Diz a palavra de Deus assim: todos acharam? Se tem alguém que não tem Bíblia, acompanhe com alguém que tenha próximo a você. É importante a gente se acostumar com a palavra enquanto está liberado ainda, né? Diz o Salmo 118, 24 assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você consegue agora, sem olhar para a Bíblia, olhando para a pessoa que está ao seu lado, dizer isso para essa pessoa? Esse é o dia que Deus fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Oremos então. Espírito Santo, nós sabemos que o Pai fez esse dia para alegria e regozijo de todos que estão aqui. A nossa oração é que, se nós ainda não estamos nos regozijando e nos alegrando nesse dia, e ele ainda não terminou, que no resto desse dia possamos cumprir essa palavra que veio do alto para cada um de nós. Ajuda-nos, restaura-nos a alegria da salvação, para que, olhando para o nosso destino final, possamos manter o nosso coração alegre, independente de qualquer circunstância. Amém. Nós te pedimos, Espírito Santo, ministra a cada um de nós. Todos nós que viemos aqui queremos mais de Jesus Cristo. Amém. E nós sabemos que o Senhor é o Espírito da verdade, que vai nos conduzir a toda a verdade. Então, tudo que não é da sua vontade, tudo que não é a sua verdade, tudo que queira atrapalhar a nossa mente agora, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos apenas beber dessa água da vida, aquela que alimenta cada um de nós, que nos sustenta, para que nós possamos viver exatamente como o Senhor quer que a gente viva, sempre alegrando a cada dia. Nós te pedimos, Espírito Santo, prepara cada um dos nossos corações. Amém. Que a sua palavra seja viva. Amém. Nessa noite para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Tem cadeiras aqui na frente, se alguém quiser sentar. Tem duas aqui, tem duas aqui. Tem lugares aqui. Diz essa palavra que talvez às vezes a gente não guarde muito, mas eu queria que você guardasse. Essa palavra é fundamental para todos os seus dias. Quando você acordar, você pode, ao abrir os seus olhos, pensar assim: esse dia foi o dia que Deus fez para eu me alegrar e para eu me regozijar. Porque o texto diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E a vida com abundância não é passar um dia deprimido, um dia triste, um dia oprimido. A abundância é a gente poder se alimentar daquilo que Jesus nos deu como palavra, e essa palavra levar o nosso pensamento a ficar superior aos nossos sentimentos. Sabe o dia que você não está bem? Todos nós temos o nosso dia mau. Todos nós temos o dia que nós estamos tristes. Todos nós temos. Aí nesse dia, eu abro essa palavra e me lembro: esse dia de hoje foi o dia que Deus fez para eu me alegrar e para eu regozijar. Como isso vai acontecer do jeito que eu estou? Como que eu consigo? É sobre isso o texto que nós vamos falar nessa noite. Amém? A primeira coisa que eu preciso pensar é o seguinte: nós temos poder de decisão. Você e eu, nós precisamos saber que nós temos um poder de decisão para definir para onde a gente quer andar. Se a gente quer ir pelo caminho certo ou se a gente quer ir pelo caminho errado. Se a gente quer se sujeitar à vontade de Cristo ou se nós vamos nos sujeitar à nossa própria vontade. A Bíblia diz, e ela é clara, quando
o apóstolo Paulo diz assim: o pecado ele não terá domínio sobre vós. Ou seja, se você está vivendo deliberadamente na prática do pecado, é uma escolha pessoal. E ela pode ser transformada. Basta você amar a Jesus e aceitar o senhorio dele sobre a sua vida. Deixa eu te dizer, cada um de nós tem o direito de decidir. Deus nos dá essa oportunidade. Ele não nos obriga a amá-lo. Ele disse o seguinte, Jesus disse assim para aquele jovem: larga tudo que tu tem e me segue. Porque ele perguntou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele fala: cumpre os mandamentos. Ele fala: isso eu já faço. Então faça só o seguinte: pega aquilo que é prioridade para ti, que está antes de mim, e coloca de lado. E me coloca em primeiro lugar. E aí você vai ver que você vai conseguir caminhar atrás de mim, seguir os meus passos. Então muitas vezes a gente não consegue seguir os passos de Jesus porque a gente tem ídolos, porque a gente tem coisas que a gente coloca antes dele. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. No dia de hoje, você acredita que você recebeu a possibilidade de fazer as melhores escolhas para a sua vida? Por que eu vou me alegrar e por que eu vou me regozijar? Por quê? Que o texto está dizendo para eu fazer isso e por que eu vou fazer? Primeira coisa, porque é possível. É possível. Por mais difícil que tenha sido o seu dia, a sua história, o seu mês, o seu ano, os seus últimos anos, é possível virar o jogo. É possível mudar e ter uma nova história. E eu tenho visto novas histórias sendo escritas aqui dentro dessa comunidade. Eu tenho visto pessoas mudando a história de suas vidas. Sabe, eu tenho visto pessoas que andavam aprisionadas, sabe, sendo libertas. A palavra está se cumprindo na vida de muita gente aqui. Você conhece alguém aqui que está vivendo isso? Eu conheço, eu também conheço gente mudando a história. Como isso? Porque eles firmaram os seus pensamentos numa verdade, resolveram caminhar direto debaixo dessa verdade. Então, a minha oração, eu estava orando hoje, e essa madrugada eu estava orando antes de começar de escrever essa palavra, pedindo assim: Deus, nós vamos falar sobre decisões, sobre o vale das decisões. Leva as pessoas que o Senhor gostaria que ouvissem essa palavra. Eu até escrevi isso lá no grupo de relacionamento. Eu estava orando e pedindo a Deus que Deus trouxesse hoje aqui, nessa noite, as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Sabe? Que existe uma possibilidade de transformar a realidade que vive. E eu não estou aqui para fazer um juízo de valor da realidade de ninguém. Cada um sabe do que vive, das escolhas que tem feito. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela pode transformar, se já está bom, em ótimo, se está ruim, em uma coisa top também. Basta eu olhar para a palavra e falar assim: Senhor, eu quero viver isso. Sabe por que eu posso dizer isso de certeza que dá para fazer? Porque Jesus oportunizou lá no novo nascimento. Ele disse o seguinte: que é possível nascer de novo. Está triste com a sua vida? Nasça de novo. Não, eu já aceitei Jesus uma vez, né? Uma vez eu já aceitei Jesus. Beleza, aceita hoje de novo. Porque se você aceitou Jesus um dia, mas no dia a dia você deixou essa sujeição, o que é aceitar Jesus? É colocá-lo como Senhor da sua vida, Senhor das suas escolhas, Ele que dirige os seus passos. Se você fez isso por um período da sua vida, eu tenho certeza que naquele período da sua vida foi bom. Por mais difícil que possa ter continuado assim em alguns momentos, Ele traz uma paz que excede o entendimento. Você consegue ter paz no meio das situações ruins. Não é que você não vai ter mais dificuldade, mas você consegue ter paz no meio delas. E aí agora parece que aquelas situações difíceis já se resolveram, mas agora você não tem a alegria que tinha quando as situações ruins estavam ativas. O que aconteceu? Talvez você se distanciou, você se afastou do príncipe da paz, que te trazia aquela paz. E hoje você veio aqui e a palavra de Deus quer te trazer uma certeza. Você pode, através da sua escolha, mudar o seu dia, mudar a sua semana, mudar a sua vida.
mudar a sua história e mudar a sua eternidade. Esse é o dia que Deus fez para nosso regozijo e nossa alegria. Para nossa alegria. Né? Já dizia a música. Então, vamos tentar entender uma coisa. As misericórdias, fala lá em Lamentações, no capítulo 3, verso 22 a 25, fala assim que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas são infindáveis. E elas se renovam a cada manhã. Certo? Você acredita nisso? Que todo dia de manhã as misericórdias do Senhor se renovam? Show! Elas vão alcançar quem? As misericórdias do Senhor, elas alcançam aqueles que buscam o Senhor. Porque Deus diz assim: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Então, se você busca as misericórdias do Senhor, e Ele passa a ser o seu pastor, se deixa Ele ser o seu pastor, Ele conduzir você. Lembra do final do Salmo 23? Bondade e misericórdia vão fazer o quê? Me seguir. Todos os dias da minha vida elas vão me seguir. Por quê? Porque eu optei, eu fiz uma escolha em deixar, por mais que a minha carne não queira, Jesus ser o meu Senhor, Jesus ser o meu pastor. Então, baseado nessas escolhas, baseado nessas decisões, eu tenho uma revelação para fazer, uma certeza para trazer para vocês. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui já assistiu um programa profundamente bíblico chamado Masterchef? Já assistiram Masterchef? Quem não assistiu Masterchef, eu vou falar como é que é um pouquinho. É um grupo de pessoas que vai lá para cozinhar, recebe os ingredientes, tem que botar numa panela, né? E tem um período para, através daquelas receitas que estão sendo feitas, agradar os chefes. Não é isso? Depois de um tempo decorrido no relógio, acontece um julgamento de tudo aquilo que cada um fez. Não é isso? Bom, eu conheço o Masterchef. O Master. E ele nos traz ingredientes na sua palavra para que a cada dia a gente faça misturas, né? Coloque os ingredientes que a palavra de Deus nos dá para que a gente faça pratos que alimentam a cada um de nós e alimentem os outros. Porque há uma fome espalhada pela terra, há uma expectativa daqueles que foram criados, né? Da manifestação dos filhos, que eles sirvam o alimento para eles, porque as pessoas têm fome, as pessoas têm sede, as pessoas não sabem quem é Jesus, as pessoas não sabem que é uma oportunidade de mudar a história das suas vidas. E o chefe deu para a gente ingredientes para fazer isso. Que tipo de receita nós estamos cozinhando, misturando cada dia na cozinha da nossa vida, com esses ingredientes que Ele tem nos dado? Me dá um ingrediente. Diz aí para mim um ingrediente que Deus nos deu na palavra, para a gente colocar nessa receita para alimentar as pessoas. Perdão. Amor. Trigo. Amor. Amor. Perdão. Eu vou usar o trigo depois lá em segunda Reis. Pão. O que mais? Graça. Fermento. Sabedoria. Paz. Bondade. Bondade. Rejeito. Está vendo? Vocês estão entendendo os ingredientes que estão acontecendo aqui? Que estão vindo para a panela? Agora, quais são os ingredientes que um chefezinho por aí, com C minúsculo, tem dado para as pessoas também colocar dentro da panela? Discórdia. Distração. Boa, distração. Boa. Celular. Boa. Pode ser usado para o bem e para o mal. Muitas vezes para o mal. Acusação. Então vamos entender. Eu tenho todos os dias
uma oportunidade de cozinhar, fazer um prato, fazer uma receita e apresentar para o chefe. Senhor, olha só o prato que eu preparei, olha as escolhas que eu fiz e olha o resultado que eu tenho para servir. Para quem que eu vou servir? Para quem está na minha mesa. Nós não temos ministrado sobre a mesa? Então quem que vai sentar comigo à mesa é quem vai comer o prato que eu fiz. Então se você passa o dia todo recebendo como ingredientes dissensão, facção, ira, porfia, sei lá, bebedice, glutonaria, sensualidade, todas essas lascívias, todas essas coisas que são as obras da carne e são colocadas isso dentro da panela, o que você vai produzir no final dessa receita? O que vão se alimentar? O que você vai servir? Eu lembro que uma vez eu vi um testemunho do pastor que ele andava de moto e ele foi numa loja de moto comprar uma peça. E aí quando ele chegou na loja de moto para comprar a peça, o dono da loja estava num dia mau. E aí ele xingou tudo que ele podia xingar. O cara falou: e aí, tudo bem? Eu queria saber se tem um retentor do pedal de marcha. Sei lá, uma peça qualquer, tênisinho já era preto ali. Aí ele falou assim: olha, cara, não tem porque esse governo, não sei o quê, e a inflação, e a chuva, e o vento, e xingava, e reclamava. E aí o pastor foi ficando assim, né, sem ação, só pegou a peça, voltou, foi até a moto. Quando ele montou na moto, Deus falou com ele: você vai deixar isso assim? Você teve a oportunidade de falar de mim para essa pessoa que acordou num dia horrível, e o dia dela vai continuar horrível se ela não receber uma palavra que o encoraje a mudar a história da vida dela. Aí o pastor voltou lá e com a sutileza de um elefante ele disse assim: rapaz, se eu tivesse que transformar em comida tudo que saiu da sua boca, você comeria? Você se alimentaria disso? Aí o cara parou assim, chocado, né? Porque o cliente voltou, ele pensou que tinha dado um erro no troco ou na peça. O cara voltou para confrontar as palavras que saíram da boca dele. Aí ele parou e falou assim: não, eu falei palavras muito ruins. Ele assim: você pode mudar as palavras que saem da sua boca, elas podem alimentar, podem ser palavras de vida para as pessoas que vêm aqui. E não palavras de morte, palavras que ofendem. Depois eu soube que esse dono dessa loja de motos passou a participar do motoclube da igreja desse pastor, que é lá no Rio de Janeiro. Então assim, a gente tem uma oportunidade de pegar os ingredientes que Deus nos dá e colocar numa panela e fazer receitas que vão ser assim prazerosas das pessoas sentarem conosco à mesa e comer. Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu falo pouco, eu deveria falar mais. Mas o momento que a gente vive como igreja, eu digo, não a igreja de Cristo, eu digo a comunidade mesmo aqui. Sabe, o ministério infantil, o ministério dos casais, o ministério de louvor, o ministério dos jovens, a intercessão que está começando, não é? Se é o ensino. Eu estou vivendo um sonho, meu irmão. Porque eu estou vendo as pessoas, por mais que tenham algumas limitações, fazendo o seu melhor para Deus. Eu estou vendo as pessoas que estão amando Jesus de uma maneira que querem que Ele esteja presente naquilo que estão empreendendo para Ele. Sabe o que é isso? Isso é olhar com os olhos de Cristo e encorajar para que essas realidades possam alcançar outras pessoas. Por que pessoas têm vindo à sua presença e têm desejado ficar com você? Porque se alimentaram do que é bom. Por que você tem ficado sozinho e não tem conseguido ter amigos? Porque talvez você está botando morte na panela. Abre 2 Reis lá comigo. Capítulo 4.
2 Reis 4, 38. Acharam? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem não tem Bíblia? Não aqui, em casa. Quem não tem nenhuma Bíblia? Quem não tem Bíblia? Nunca comprou uma Bíblia na vida? Graças a Deus, 100% Bíblia. Um pouquinho de vergonha, né? Mas vamos nessa. Vamos lá. Se tem, por favor, traga, é importante. Vamos exercitar o enquanto que, né? A gente tem Bíblia, vamos estudá-la. Diz lá o 2 Reis 4, 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Tem fome na terra hoje? Amém. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo para apanhar as ervas e achou trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou, cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Morte na panela. Morte na panela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde você acha que nós temos cozinhado? Qual é a nossa, onde é a nossa panela? Onde nós temos misturado esses ingredientes que o Senhor nos dá na sua palavra? Aonde é a minha panela? A mente. A minha mente. Por quê? Porque todas as informações que eu recebo, tanto da palavra quanto das relações, eu vou processar onde? Nos meus pensamentos. Então a minha panela é a minha mente. Se eu começo a deixar os meus pensamentos ficarem influenciados pelas circunstâncias da vida, pelas obras da carne, pelas situações que eu vejo e que me entristecem, ou que eu sinto que me entristecem, é isso que vai fazer parte do meu ingrediente para eu partir daí fazer escolhas e o meu dia não ser bom, perfeito e agradável. Mas tem um texto em Romanos 12, 1 e 2, que eu acho que os jovens já sabem de cor. Se algum deles quiser falar alto, aí Romanos 12, 1 e 2. Sejam transformados. Para quê? Para que a gente é transformado pela renovação da nossa mente? E ele falou assim: eu rogo a Deus que você se apresente como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é a prova do vosso culto racional. E sejam transformados ou transformados para experimentar Agradável e perfeita vontade. Então, para você experimentar o que é bom, perfeito e agradável, Romanos 12, guarda isso. Para você experimentar o que é bom, perfeito e agradável, quem aqui que quer experimentar o que é bom, perfeito e agradável? Todos nós. Então nós precisamos entender que receita nós precisamos fazer. Que ingredientes nós vamos usar para o nosso dia ser completo segundo a oportunização do Salmo 118, 24. Qual é a oportunização? É possível eu me alegrar e me regozijar nesse dia. É possível. Então, eu vou parar e pensar, vou olhar assim, que ingrediente eu estou dentro da minha panela agora? Aqui, na minha panela, cozinhando. E tem umas panelas que são daquelas de aço inoxidável. Tem uma que é teflon. E tem uma panela que é de pressão, né? Você bota aquele pensamento ruim e fica na pressão o dia todo. Aí o cara chega assim, bom dia. Bom dia o quê? Né? Começou a sair a pressão. Bom dia, só sou para ti. Bom dia por quê? Né? Porque está na pressão. Você tem que pegar e... Estou assistindo Masterchef. Tira a tampa dessa panela de pressão e começa a tirar dali de dentro dessa panela os ingredientes que não estão fazendo bem para a sua receita. Porque tem um monte de coisa que você pode identificar se parar para analisar. Será que essa maneira de responder
Será que essa maneira de reagir, será que essa maneira de falar vai dar uma boa receita? Ou vai ser morte na panela? Porque se tiver essa maneira e essas receitas na panela, é morte. Aí o discípulo do profeta falou assim: morte na panela, homem de Deus. Aí o que o homem de Deus falou? E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ó, o teu trigo. Trazei farinha. Trazei farinha. Né? Como é que faz o pão? Bota farinha e água, não é? Jesus não é o pão vivo que desceu do céu? Ele não é o verbo? Trazei farinha, trazei a palavra de Deus, bota dentro da panela. Bota a palavra de Deus sobre aquela pressão que você está vivendo. Faz uma escolha diferente. Está vendo aí, galera, daí de baixo? Nós precisamos, dá para ouvir bem aí? Nós precisamos fazer essa escolha. É difícil, sim ou não? Sim, claro que é. Tem hora que você está ali sendo enganado, você está, sei lá, sendo injustiçado e a sua carne se levanta, meu irmão. Levanta, não levanta? Sim. Pô, eu tenho passado dias de luta. Glórias! Né? Mas abre Romanos 2 comigo. Mas eu tenho uma palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Você ama a Deus? Amém. Então a pressão vai ser boa. Sabe por quê? Já comeu uma carne bem dura? Se você faz ela de um tipo cozinha de uma maneira, fica ruim de comer. Mas se você bota ela na panela de pressão, amolece a carne, não amolece? Às vezes você está passando uma pressãozinha que é para amolecer a carne. Glória a Deus! Aleluia! E aí então Romanos 2 diz o seguinte: que cada um de nós, olha lá no verso 6, Romanos 2,6, que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Está entendendo isso? Deus vai retribuir a cada um de nós segundo o nosso procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Aqui diz imortalidade, que são as duas maneiras que se fala. Nas duas Bíblias, as duas traduções, umas dizem incorruptibilidade, outras dizem imortalidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ou seja, vai haver uma retribuição da receita que você fizer. Vai haver. E parece, e infelizmente a gente precisa falar isso, por mais que doa para a gente, hoje, que a partir do dia que a pessoa falece, ela é beatificada ou santificada. Parece que a morte faz com que ela seja santificada. E a santificação não vem com a morte, ela vem com a vida em Cristo. Amém. Ou seja, a pessoa morreu e por causa que ela morreu, e você ficar triste do falecimento dela, você quer que a partir de agora ela seja santa. Mas não é isso que a palavra diz. Eu não estou aqui trazendo um julgamento final para ninguém. Mas eu estou dizendo o seguinte: sem santidade ninguém verá a Deus. E as nossas escolhas fazem parte dessa receita. Nós precisamos buscar a santidade. Amém? Amém. Então, vamos entender. O que a gente tem ouvido falar nessa congregação, domingo após domingo, para a gente fazer decisões, fazer escolhas. A gente tem ouvido o seguinte: eu fiz uma relação de alguns versículos que a gente fala muito aqui. O hit, né, dos ingredientes do Masterchef Campeche. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Para quê? Todo mundo acredita que Jesus veio para nos salvar. Deus deu ele para nós. Que Jesus foi para a cruz com um propósito e cumpriu o propósito. Ele abriu os braços e depois ele
tetelestai, está consumado. Quer dizer, o envio do Pai se cumpriu e o Filho estabeleceu que é possível agora vencer a morte. Sim ou não? Sim. Ele veio para os seus, mas a todos quantos o receberam. Você está entendendo que você já sabe? Tem muita gente que não sabe isso, mas você já sabe que se você recebeu Jesus, Ele te deu poder de ser filho. E se você é filho, você tem poder também de experimentar esse dia como um dia para seu regozijo e alegria. Porque está liberado para os filhos esse poder. 1 Pedro 2,9. Nós somos a raça, nação, povo de propriedade, com o fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós estamos evoluindo nos ingredientes. Veja, nós somos escolhidos, recebemos autoridade, Deus enviou Jesus, Jesus cumpriu a missão, nos deu autoridade, fomos escolhidos e nós recebemos uma missão: cozinhar para os outros. Ou seja, mostrar para o mundo as virtudes ou os ingredientes. Para quê? Para que outras pessoas, agora, sabendo que existem esses ingredientes, também misturem-os e façam suas próprias receitas. Para quê? Para que ninguém fique mais escravo de ninguém. Eu preciso chegar no pastor Thomas. Ó, profetizando assim. Amém. Pastor Thomas, ajuda a minha vida. Pastor Thomas, ora por mim. Pastor Thomas, visita a minha família. Pastor Thomas vai lá e pega a Bíblia e dá para ele e fala assim: aqui tem um ingrediente: amor, paz, mansidão, domínio próprio. Isso, Pastor Thomas, fala isso para a pessoa. Aí o que o Pastor Thomas faz? Ele visita essa pessoa e essa pessoa vai pegar esses ingredientes e vai aprender a cozinhar. No Masterchef, os chefes não ficam lá cozinhando para as pessoas, eles dão as receitas e falam: vocês têm 1 hora para fazer um prato. E tem que se virar. Aí eu não sei como é que faz, se vira. Meu irmão, o Espírito da verdade vai nos guiar toda a verdade. Se você não sabe, clama, invoca-me, eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Ou seja, se eu quiser viver e fazer uma receita nova da minha vida, é só eu fazer essa opção, eu faço essa decisão: eu quero viver como um servo de Deus. O Espírito Santo vai me ensinar a fazer a receita. Então, eu não quero ser alguém que fica manipulando ou prendendo ninguém aqui na receita que eu tenho, mas eu dou os ingredientes para vocês pegarem essa receita, esses ingredientes, e fazer suas próprias receitas. Para ninguém ficar escravo de homens. Nós somos escravos de Cristo. Nós somos livres do Senhor. Então eu preciso entender que Jesus me salvou e me libertou para eu ser livre. E com essa liberdade eu decido viver em santidade, porque isso agrada ao meu Senhor. Eu faço escolhas de santificação que são agradáveis a Ele. Muitas vezes não são agradáveis a nós. Bom, enfim. Depois que eu entendi que eu sou esse cara, eleito, escolhido, como é que eu vou viver? Eu vou viver como igreja. Estou evoluindo nos ingredientes. Em Atos 2, 42, fala lá: perseveravam na doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Temos ensinado isso. Ou seja, eu preciso me alimentar da palavra. Por isso que eu já falei umas 4 vezes para você ter Bíblia. Eu preciso ter comunhão com os irmãos. Vão para as congregações domésticas, reúnem-se de casa em casa. Eu preciso partir o pão, alimente-se de Jesus e ensine para os outros. Eu preciso orar, estejam juntos em oração, tanto no quarto secreto como na comunhão da igreja. Enfim, estou dando os ingredientes, tá? Quando a gente vive isso, a gente passa a viver como os libertadores. Salmo Isaías 61 diz o quê? Que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Estava falando de Jesus, mas depois Jesus falou que quando ele voltasse para o Pai, eu ia fazer o que ele estava fazendo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me ungiu para quê? Para voltar os cativos de liberdade. Continuamos
cozinhando e dando ingredientes para as pessoas. Depois, Efésios 4, também quase nunca falamos aqui. Nós devemos andar da maneira digna da vocação que fomos chamados. Então eu preciso entender qual é a minha vocação para manifestar ao corpo o dom que Deus me deu para a edificação do corpo, com vistas, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Efésios 4. E aí, voltamos lá na palavra do primeiro ano, que nós seremos como árvores plantadas junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja a folhagem não murcha, e tudo que ele faz ele é bem sucedido. Essa é a proposta do Masterchef Campeche. Para a gente que está aqui. E para qualquer pessoa que tem qualquer congregação é a mesma coisa. Deus nos chamou, nos deu ingredientes para vencer, nos ensinou pelo seu Espírito a fazer o trabalho e a servir as pessoas. O diabo, por sua vez, nosso adversário, ele também tem uma proposta. Abre 2 Coríntios comigo. 2 Coríntios 2. Está muito rápido a linha de raciocínio, está dando para entender? Sim. Porque eu queria que você entendesse isso. Eu estava pedindo para Deus, para todo mundo entender, para que a gente pudesse fazer decisões conscientes. Diz assim, verso 11 de 2 Coríntios 2, o apóstolo Paulo está escrevendo ao povo de Corinto. Isso, 2000 anos atrás. Presta atenção. Verso 11 de 2 Coríntios 2, acharam? A fim de que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios ou as suas artimanhas. O que ele está dizendo? Ele está falando o seguinte: nós sabemos que Satanás virá para tentar jogar a morte na panela. E na hora que nós estivermos cozinhando a receita, ele vai tentar botar um veneninho lá dentro. E eu quero pedir para os irmãos prestarem muita atenção nas relações interpessoais da congregação. Muita atenção. Porque o diabo, ele é astuto e ele tenta colocar veneno no nosso meio. Muito sutil. É só para orar. Mas você viu o que ele está fazendo? Isso é um espírito do inferno que vem causar divisão. E a gente não pode deixar isso acontecer. Se a gente está vendo que está acontecendo algum problema no nosso meio, nós vamos passar a orar por isso e vamos buscar de Deus a solução disso. A gente não vai deixar que o diabo implante no meio do corpo de Cristo venenos que trazem morte na panela. A gente tem que botar farinha quando ele começar a encontrar morte na panela. Amém? Isso serve não só aqui, na nossa casa, onde a gente vive. Então, se eu me lembro do texto de... Como é que é o nome daquele livro? Efésios. O livro de Efésios fala o quê? No capítulo 6. Diz o seguinte. Não precisa abrir, eu leio aqui. Verso 10 do capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tu está entendendo o que está dizendo aqui? A mesma coisa que disse em Corinto, 2 Coríntios. Existem ciladas, existem artimanhas, existem maneiras que o diabo quer fazer com que o corpo de Cristo não evolua, para que eu e vocês, na nossa vida individual, percamos a alegria de acordar de manhã e dizer assim: esse é o dia que Deus fez para a minha alegria e para o meu regozijo. Se eu fosse o diabo, eu fazia isso. Eu ia fazer com que cada crente, cada cristão se acordasse triste, sem vontade de levantar, que quisesse ficar na cama, que quisesse ficar no quarto escuro e não fosse uma testemunha da alegria de ter o seu nome escrito lá naquele livro. Mas
Se eu não estou ignorando as astutas ciladas dele, eu vou fechar a panela para quando ele vier com o ingrediente. Né? O cara vem com veneno, vem com estricnina para botar dentro da minha panela. Se ela está sem tampa, eu fecho para ele. Eu fecho a tampa da panela quando o veneno vem. Mas eu abro a tampa da panela para quando a palavra de Deus vem. Tu está entendendo? Pedir para Deus na sua oração: Senhor, abre a tampa da minha panela, para que a sua palavra seja firmada no meu coração. Eu li essa madrugada também, não foi madrugada, foi ainda de tarde para de noite, depois fiquei meditando mais tarde. Naquela passagem que eu postei lá no grupo, da Maria, que os pastores vieram e falaram sobre Jesus. E as pessoas se alegraram muito, mas Maria guardou a palavra e meditou sobre ela. Quando os pastores falaram sobre Jesus, todo mundo se admirou, mas Maria guardou a palavra no coração. Você pode ouvir essa palavra de hoje e ficar feliz. Oh, há uma possibilidade de eu mudar a história da minha vida. E deu. Mas você pode também guardar essa palavra no coração, meditar sobre ela, e amanhã de manhã, quando a tristeza vier, quando o ingrediente do inferno vier querer se enfiar dentro da sua panela, você fala: epa! E nem o Caleb falava? Eia! Eia! Isso aí. A turma está firme na palavra. Pode parar. Na minha panela não. Na minha panela não vai entrar morte, vai entrar farinha. Bom, o que o diabo quer fazer? Primeira coisa, ele quer roubar a tua alegria. Ele é ladrão de alegria. Não pode ver um crente alegre, ele quer arrumar um jeito de você perder a sua alegria. E aí, eu queria que você não perdesse o foco daquilo que foi conquistado para você lá na cruz. Se você lembrar do Cristo de braços abertos para você, você não vai perder a sua alegria, porque o que é temporal e é passageiro não pode ser superior ao que é eterno. Entende? Os problemas, eu também escrevi isso, até depois no final do culto vai botar ali o endereço para fazer parte do grupo de relacionamento, de comunicação. Se você não está, você depois adiciona o Google, né? Eu falou que vai fazer isso. Os problemas, eles são passageiros. Por que eles são passageiros? Porque a hora que você passar pelo portal da eternidade, lá para dentro não tem problema. Tem alguém que tem uma dor crônica? Tem alguém, só eu tenho um problema nas costas? Né? Tem uma dor crônica? Tem. Vou dar uma boa notícia. Mensageiro de boas novas. Conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Vou te dar uma boa nova. Quando a gente passar por aquele portal, a dor fica toda do lado de fora. Vamos passar a eternidade sem dor. Já pensou que alegria? Não tem mais dor. Olha o cara de óculos, já passou lá, não tem mais que usar óculos. Vai enxergar bem. Não sei qual é o seu problema, mas você não vai ter mais. E o tempo que estiver aqui, passando ele, em Cristo, também está tudo certo. Né? Então, o diabo quer tirar a tua alegria. Quer te tirar. Porque se você perder de vista que você tem o nome no livro da vida, você passa a ser influenciado por circunstâncias. E aí você se entristece com as coisas que podem vir diariamente a querer te trazer a morte. Aí o Davi estava assim, porque ele deu uma viajada forte lá, queimou o filme com Deus. E aí ele se ligou na bobagem que ele tinha feito, e aí escreveu o Salmo 51, depois você lê. E aí tem uma hora que ele falou: Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Me dá a alegria da salvação de novo. Porque se você soubesse quão difícil foi para Jesus derramar cada gota do sangue dele, ficar longe do Pai, beber da ira do cálice da ira do Pai por causa de mim e de você, para que você e eu pudéssemos ter alegria todos os dias. Cada dia que a gente acordasse triste, a gente ia lutar com essa tristeza por causa da luta que Jesus travou na cruz pela nossa alegria. Ele morreu para que eu pudesse ser alegre. Ele morreu para que eu pudesse ter vida eterna. Ele morreu para que eu pudesse ter a alegria da salvação. E quando eu entendo isso, e eu começo a lutar dessa maneira para ficar vivendo como Deus me chamou para viver, o Senhor se alegra. E se o Senhor se alegra, o texto lá de Josué diz que a alegria do Senhor é o quê? Nossa força. Aí Ele nos fortalece.
Está entendendo? Aí é o antídoto. O diabo vem com a tristeza e o Senhor vem com a palavra trazendo alegria. Tem que ter sempre o antídoto para quando o ladrão vier na sua vida. Depois o ladrão tenta roubar alegria, tenta roubar o quê? Paz. O ladrão rouba a alegria e o ladrão quer roubar a sua paz. Mas nós somos súditos de um reinado onde o príncipe Da paz. é o príncipe da paz. Então você pode andar debaixo do reinado dele e você vai ter uma paz que excede o entendimento. Ou seja, você vai conseguir, mesmo que não seja possível de entender, ter paz na hora que está tudo difícil. Está difícil? Busca o Senhor e você vai encontrar paz. Se o diabo quer te tirar a paz, é porque ele não quer você, sendo referência para os outros de paz no meio das tribulações. Ele não quer. Porque se você consegue estar em paz, vou falar, né? Publicamente é ruim, mas o Armando para mim é uma referência de paz. Não precisava, né, mano? Nós não combinamos nada, não é cinquentinha, nada, né? Mas, pô, cara, o cara está passando uma luta contra o câncer ali. Travando uma luta feroz, cara. Outro dia ele falou um negócio na célula que eu fiquei impressionado. Agora, chega dessas coisinhas, agora é Deus. Chega de remédio, depois não dá o remédio, diz que os remédios não adiantam mais, não sei o que, ele Deus. Olha a cara dele ali, cara. Está em paz. É desconfortável? Claro que é. Quimioterapia, essa situação. É difícil. Mas está lutando em paz. Para mim é uma referência, está aqui no nosso meio. Então é possível, meu irmão. Eu tenho certeza que muitas pessoas podem estar desesperadas no meio dessa batalha. E eu estou vendo meu irmão em paz. Ele está com o nome no livro da vida. Entendeu? Viver é Cristo e morrer é lucro. Agora, a gente quer que o Armando vá se encontrar com o Senhor? Não. Deus, deixa ele mais um tempo com a gente, né? Mas o Senhor que sabe. Agora eu preciso ter esse entendimento. O que vai tirar a minha paz? Quando eu começo a fazer escolhas que não são as de Cristo. Falta de santidade tira a sua paz. Falta de santidade tira a sua paz. Começa a mentir. Começa a falar uma mentira para perceber. Você mente com uma pessoa, aí depois tem que fazer um remédio para mentir, aumentar e ajeitar a mentira, ele vai mentir, daqui a pouco a mentira está gigante, você tem medo de encontrar a pessoa, porque se encontrar com ela numa situação que você falou que não ia estar, e você fica todo enrolado naquela mentira. O pai da mentira vai te enrolar, vai tirar a sua paz. Presta atenção nessas coisas. Um monte de coisa, né? Tem uma lista aqui de versículos. O ladrão quer roubar a sua fé, sua paz, sua alegria, e ele quer roubar a sua fé. Por quê? Porque o justo viverá e sem fé É impossível agradar a Deus. Eu vou falar outro versículo que não tem na Bíblia. Não vou acrescentar, vou só botar aqui na versão Campete. Sem fé o justo está morto. Você vai viver pela fé? Sem fé está morto. Ou seja, você perde a sua vida de Cristo. Você perde a oportunidade de estar cozinhando as coisas que as pessoas vão se alimentar. Você perde a convicção. Você perde a certeza de que mesmo que deu errado, deu certo. Sabia? Se der uma coisa errada, pode ter dado... Se você estiver em Cristo, deu certo. Puxa vida! Né? Bateram no meu carro. Eu fiz a oração lá na igreja, eu orei com óleo no carro. Como é que bateram? Porque você não fez o seguro, talvez. Né? A oração não é seguro. Né? A oração você está consagrando o carro ao Senhor para o uso do Senhor. Aí, se Deus quiser, ele usa o seu carro. Então quer dizer que não vai bater o carro, que não vai estragar. Às vezes a pessoa precisa, vou orar para não bater o carro, para não estragar. Ué, se Deus quiser, vai bater. Se Deus não quiser, não vai bater. Isso não quer dizer que não vai bater. Que nem o cara vai dizer, ora para ver se essa é a esposa que o Senhor me deu. Quer dizer que não vai nunca brigar se for? Sim ou não? Vai. Quem sabe? Ninguém sabe. Vai brigar assim. Meu irmão, seja inteligente comigo. Todas as lutas cooperam, né? Todas as circunstâncias, elas cooperam por bem que amam a Deus. Uma vez eu bati o carro da minha mãe lá e peguei
o cara que bateu o carro parcelou lá o pagamento e eu fiz uma célula na casa dele. Todo mês eu tinha que ir lá para receber e fazer uma reunião na casa do cara. Nós fizemos uma célula lá na Avenida das Torres. Né? A batida foi horrível, mas o resultado foi ótimo. Depois o cara foi para a igreja lá, com a família dele, e deu tudo certo. Então, eu não sei se você entende que se você tiver fé, né, você está protegido. Está protegido para que o diabo não roube o teu coração. Agora, se ele roubou a tua alegria, se ele roubou a tua paz, se ele roubou a tua fé, ele roubou a última coisa que ele não podia roubar. Ele é o ladrão do amor. Ele rouba o amor que você tem por Deus. Porque se você não tem mais fé em Deus, se você não se alegra mais com as coisas do Senhor, se a palavra de Cristo não te traz a paz, você vai olhar para Deus e falar assim: Deus, eu não sou mais alvo do Senhor. Eu acho que eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Ou eu não gosto mais de ti porque o Senhor não me cuida. Eu não sei, você pode ter alguns tipos de problema, de alguma maneira que o diabo rouba a tua fé. E sabe o que a Bíblia fala no final dos tempos, no Mateus 24? Que no final dos tempos, o amor de quase todos vai esfriar. Quase todos para vocês aqui, que nós estamos mais ou menos uns 180 aqui hoje, quase todos a quantos mais ou menos? 170. É quase todos. Já pararam para pensar sobre isso? Que de dentro dessa congregação aqui, quase todos podem esfriar o seu amor? Não, numa escala maior do que o peixe, nós somos a parte que não vai esfriar, né? Vamos pensar dessa maneira. Mas é importante você saber que a panela tem tampa. Você tem que ser alguém que seleciona o que vai colocar dentro da panela. Que tipo de pensamento vai deixar entrar na sua mente. Está entendendo? Qual é o tipo de pensamento que você vai deixar entrar na mente? Não pode ser qualquer pensamento. Se você parar e pensar que aquele pensamento que você está pensando não deve ser pensado, você tem que parar de pensar. Como é que eu faço para parar de pensar? Leva o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. São as armas da nossa milícia que não são carnais, que está em 2 Coríntios 10, 4 e 5. É uma decisão. Por isso eu comecei o texto dizendo o seguinte, lá no começo falei o seguinte: a cada manhã recebemos a possibilidade de tomar decisões que podem transformar nosso dia, nossa vida e a nossa eternidade. Esse é o dia que Deus fez para nosso regozijo e alegria. Amém? Você está entendendo o propósito disso tudo? Porque assim, não adianta ficar um dia falando, dou um ingrediente, a fé. No outro dia eu dou outro ingrediente, santidade. No outro dia eu dou outro ingrediente. E no final eu não digo que você pode pegar todos esses ingredientes e fazer uma receita. Fica um monte de coisa solta. Mas se você parar e pensar que você pode começar a juntar todos esses ingredientes e fazer algo que você vai se alimentar e alimentar os outros, que se você parar para pensar que quando vier o ladrão de amor e quiser botar veneno dentro da sua panela, você fecha a panela. Não, aqui não. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. O amor de Cristo nos constrange. Deus amou o mundo de uma maneira que nos deu o Filho. E Ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, que a seu tempo morreu por nós. Você não está aqui por acaso. Viu, minha irmã? Não está aqui por acaso. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que amanhã de manhã, se você se acordar triste, você vai levar seu pensamento cativo a Cristo. Amém? E vai ter uma vida diferente. Eu preciso parar e pensar nessas coisas. Vale das decisões tem ingredientes. Sabe o texto? Eu vou abrir aqui um texto bem rapidinho. Josué, no capítulo 24, ele está falando do Masterchef do Josué. Naquela época tinha. No verso 14 de
Josué 24 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e fidelidade. Preste atenção nisso. Nós vamos servir o Master, chefe. Nós vamos servir ele com integridade, ou quer dizer inteiros, de maneira fiel. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e serviu o Senhor. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. A quem e para quem você está fazendo a sua receita? A quem você quer servir? A quem você quer alimentar? A Bíblia fala em Apocalipse 3 que Deus diz que do morno ele vomita. Ele não gosta de comer esse tipo de comida de morno. Ele vomita. Sabe o que é vomitar? É olhar se alguém não está me servindo com integridade, tu não está nem querendo ter relação comigo, só está entrando na onda. Aleluia. Chega de entrar na onda, meu irmão. Vai ter o dia que a igreja do Senhor, que está falado e profetizado que no final dos tempos aconteceria, vai ser perseguida. E aí o que a gente vai fazer? Não dá para ser crente meia boca. Está na hora da gente fazer uma decisão radical, sabe? Jeremias 32 diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você vai ir no culto aonde a música é boa, onde o ambiente é bom, onde as pessoas são amigáveis, onde tudo acontece como você gostaria. Está ótimo, isso não é um problema. Se for esse lugar que o Senhor te estabeleceu para ficar. Mas se Deus te mandar para um lugar ruim, que não tem música, que não tem cadeira, que está tudo diferente do que você gostaria, e for onde Deus te mandou você estar, é lá que é para você estar. Como você vai se portar em público faz parte da sua relação com Deus, porque nós somos a carta aberta para ser lida. Meu irmão, a receita Deus deu para cada um de nós, ou melhor, os ingredientes Ele deu para cada um de nós. Ele destinou o Espírito Santo para nos ensinar a cozinhar. Sabia? Se você não sabe cozinhar, pede para o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Eu não sei quanto tempo você tem de relação com o Espírito Santo no seu dia. Mas quem está aqui para te ajudar e te conduzir a toda a verdade é o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita. A gente não sabe nem orar, Ele pega aquilo que a gente fala do jeito que a gente acha que está bom e transforma para Deus entender. Porque a gente não sabe nem orar. Às vezes um ouve o outro orar e fala assim: eu não sei orar que nem ele. Ele não sabe também. Ele só pensa que sabe. E ele é mais corajoso. Mas no final também não sabe, porque ninguém sabe. Mas Deus sabe. E aí Deus envia o Espírito Santo para nos ajudar. Então assim, hoje quero te dizer assim: se você não tem essa alegria, você não é obrigado por mim, mas é encorajado pela palavra a mudar a sua história. Mude a sua história, faça essa decisão. Eu quero te encorajar, eu não quero te obrigar, mas quero te encorajar. O Espírito disse à igreja: aquele que tem ouvidos, ouça. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então assim, você não tem essa alegria da salvação? Não. Normal? Então lute para ter.
Faz a mesma oração que Davi fez para Deus. Deus, restitui a minha alegria da salvação. Sabe o que acontece quando Deus restitui a alegria da salvação? Ele fala, então os transgressores vão se converter a ti, os pecadores vão te receber. Vai haver uma condição de transformação das pessoas que são pecadoras e transgressoras, que estão vendo em mim a alegria que o Senhor me deu. Eu devo influenciar pessoas. Essa comunidade, ela é fruto disso, da vontade de Deus, que a gente aceitou no nosso coração. Por mais que a gente não tivesse e ainda achamos que não temos condição, a gente vem aqui para dizer que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração sua fidelidade, que Deus pode mudar a história de todo mundo aqui. Ele está mudando a história de muita gente. Eu estou vendo casais até andando de patinete na beira-mar. Glória. Aleluia. Felizes. Pensei até que era moto, depois que eu vi no meu patinete. Mais legal ainda. Sabe o que é isso, meu irmão? É Deus restituindo. É Deus restaurando vidas. É Deus restaurando casamentos. É Deus transformando histórias. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Está escuro, meu irmão. Bota a luz aí. Jesus chegou. Ergam os olhos. O Rei chegou. Amém? Feche os teus olhos aí. Pai, em nome de Jesus. Eu te pedi, Senhor, que cada pessoa que precisasse ouvir essa palavra, que estivesse aqui hoje. E eu creio que ninguém que veio aqui veio sem esse propósito. Por isso eu te peço, Senhor, que cada versículo que foi falado seja um ingrediente na panela de cada um dos meus irmãos e na minha vida, para que a gente faça pratos maravilhosos, que a gente sirva uma mesa farta para as pessoas, que elas se alimentem dessas verdades, e que esse alimento gere vida, e vida com abundância. Eu te peço em nome de Jesus, que as mesas sejam mesas de comunhão, que essa comunhão, Deus, traga a cada um que está se alimentando mais mesas e mais comunhão, até que todos aqueles que o Senhor nos deu para alcançar sejam alcançados. Eu sei, Deus, que haverão dias de luta e dias difíceis, mas aqueles que estão firmados com seus pés sobre a rocha, no dia mau, quando vierem os ventos, as chuvas, transbordarem os rios e derem com ímpeto contra aquela casa, elas não cairão porque estão firmadas sobre a rocha. Então essa noite, Deus, que essas verdades fiquem gravadas no coração de cada irmão, cada irmã minha. E ainda te peço, Pai, aquela pessoa que chegou hoje aqui triste, sem esperança, aquela que o Senhor trouxe porque precisava ouvir essa palavra, que ela guarde essa palavra no seu coração, que seja alimento no dia mau, que essa verdade seja, Deus, arraigada, enraizada de tal maneira que todo tipo de cilada não alcance mais essa vida. Queria que abaixasse um pouco a luz lá. Eu queria orar. E eu queria te pedir, se você está ouvindo essa palavra e ouviu desde o início, que no vale das decisões você não tem conseguido tomar decisões e continua escravo, continua aprisionado na sua alma, e você não quer mais voltar para casa igual, não que você esteja dependente desta oração que nós vamos fazer agora aqui,
mas que ela vai ser o primeiro passo para todas as outras orações que você vai fazer a cada manhã quando despertar, para que essa alegria do Senhor te fortaleça. Se você está passando nesse vale árido e o Senhor te trouxe essa noite para ouvir essa palavra, eu queria orar junto com você. Eu queria manifestar esse dom sobre a sua vida, para que você pudesse sair daqui hoje para viver dias de alegria e regozijo. Se o Senhor está falando com você, eu queria te convidar a sair do seu lugar enquanto nós vamos adorar o Senhor. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Quando você chegar aqui à frente, você só se ajoelha aqui nesse tapete e começa a falar com Deus. Não fique passiva, esperando a oração de quem vai fazer a oração, mas apenas venha para esse lugar aqui, no altar do Senhor, e aqui derrame suas lágrimas, aqui dobre o seu joelho diante de Deus, nessa sua luta. Ele disse: eu não te deixarei, eu nunca jamais te desampararei. Ele foi coluna de nuvem e coluna de fogo. Ele nunca deixou o seu povo, nunca desamparou o seu povo nos seus desertos. Não é hoje que Ele vai te desamparar. Por isso, enquanto nós vamos adorar o Senhor, sai do seu lugar e vem aqui. Não deixa essa situação te roubar. Não deixa essa tristeza ficar te aprisionando. Você não tem obrigação comigo nenhuma. Mas você tem um Pai que te ama e que deu o seu Filho para que você pudesse viver uma vida alegre. Então, é o tempo da alegria, sabe? É o tempo de regozijo no meio do vale, no meio das lutas, no meio dos exércitos, no meio dos adversários, no meio das balas perdidas, no meio daquelas setas lançadas. Deus está te chamando para viver alegre. E essa realidade é possível. Se não fosse, Ele nos teria dito. Mas Ele disse: alegrai-vos. Outra vez, Ele nos diz: alegrai-vos. Então venha com essa expectativa no Senhor. Espere no Senhor, na alegria que Ele pode te trazer. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, também venha aqui. Eu quero orar por você. Venha entregar sua vida a Jesus, se você quer hoje colocá-lo como o Senhor da sua vida. Eu queria chamar os pastores para virem aqui à frente, para a gente poder estar orando pelos irmãos. Todos os pastores, por favor, os presbíteros. Enquanto nós vamos orar pelos irmãos, a oração ela é objetiva, ela é alinhada. A oração é para que os nossos irmãos que estão aqui possam colocar dentro da sua mente os ingredientes que Jesus trouxe para nós. Que o Espírito Santo lembre cada um, a cada manhã, do fruto que Ele deu, para que a gente pudesse viver debaixo dessa direção dEle, de alegria, de paz, de bondade, de amor, de longanimidade, de domínio próprio. Os pastores, os presbíteros, os diáconos também, nós podemos começar a orar, por favor. Você pode começar a adorar Jesus aqui. Eu queria que quem estivesse no seu lugar pudesse estar orando pelas pessoas que estão aqui, orando pelas que estão orando. Enquanto os pastores, os presbíteros, os diáconos oram pelos irmãos, a igreja ora por eles, cobre eles de oração. Esse é um ambiente de oração. Nós precisamos orar para que essas ciladas, essas astutas ciladas do diabo não alcancem mais essas vidas. Em nome de Jesus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até
Esse é o dia que Deus fez para nosso regozijo e para nossa alegria. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Você pode aplaudir Jesus?